Boa noite! Sexta-feira, 8h20 da noite. Aí a gente faz uma live não programada, né? A gente faz uma live que não estava programada, porque é assim que é bom. Ai. Gente, o que eu tô fazendo agora? Hoje é sexta-feira, não consegui entrar no horário convencional das lives, às 17h17, mas eu tava pensando num... Tem um ponto que é muito comum na maioria das pessoas com quem eu tenho conversado a respeito do medo. E aí eu queria bater um papo com vocês a respeito disso, que eu acho super válido. Porque o que acontece? A gente cresce, a gente cresce entendendo que, primeiro, que o medo é coisa de gente fraca. Você tem que ser corajoso para enfrentar a vida, né, tal como ela se apresenta. Então você não pode ter medo das coisas que acontecem na sua vida. Se você tem medo, você é um fraco. Muita gente cresceu escutando isso do pai, principalmente, né? Algumas mulheres aí escutavam isso da mãe, né? Então, assim, nós temos os nossos respectivos algozes aí, né? E muita gente carrega isso como um saco pesado nas costas, né? Porque minha mãe, meu pai fez isso, falou aquilo. E é natural, tá? É até compreensível. A partir do momento que são as pessoas com maior influência na nossa vida aí, até os nossos 10 anos de idade, né? E, querendo ou não, eles são a referência ali do que é verdade pra gente, né? Só que o que acontece? A partir do momento que a gente cresce entendendo que o medo é uma coisa de gente fraca, as pessoas que hoje enfrentam situações aí que enfrentam medos que são paralisantes, elas primeiro que elas têm vergonha de compartilhar, tá? Então, se você é uma dessas pessoas, você tá me escutando e você reconhece aí que tem algum medo que você ou você faz de conta que ele não existe, né? Você evita ter que passar perto daquele assunto para não ter que se justificar, para não ter que explicar, para não ter que falar que você tem aquele determinado medo. Ou então você simplesmente abre mão daquilo. Você abre mão daquela experiência, você abre mão de, por exemplo, você abre mão de tentar ter o próprio negócio, você abre mão de um novo relacionamento, para você não ter que admitir que você tem um determinado medo. Mas a razão principal pela qual eu resolvi fazer a live hoje é para conversar com você a respeito de uma coisa chamada ganho secundário, tá? O que isso quer dizer? Toda situação de merda que a gente vive é uma escolha nossa. E antes que você me mande ir para qualquer lugar, tá? O que acontece? Quando eu falo de ganho secundário e que as situações de merda que você está vivendo são escolhas tuas, isso quer dizer o quê? Que por mais que a situação seja uma merda, existe em algum ponto, de alguma forma, em algum aspecto, que você se beneficia com aquilo. Existe. Inevitavelmente, toda situação de merda tem um ganho secundário. Eu vou citar alguns exemplos, mas isso é muito delicado. Mas vamos lá. Eu acho que é importante ilustrar para você entender o que eu tô querendo dizer. Um filho ou uma filha que abre mão de viver a própria vida para cuidar dos pais ou dos avós
ou dos tios, enfim, né? Existem aí vários cenários, vários contextos. Eu mesmo na minha família tenho isso, de uma pessoa que ela abriu mão da própria vida para cuidar de outras pessoas, tá? E quando eu falo abrir mão da própria vida, é literalmente. Ela não casou, ela não teve filhos, tá? Ela simplesmente abdicou de tudo, né? Sempre com a desculpa de que eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha avó, eu tenho que cuidar, enfim. Sempre tinha alguém de quem ela tinha que cuidar, tá? E aí, só que se você analisa a fundo, né? Se você começa a buscar os porquês da pessoa, hoje a pessoa ela já tem aí seus 50 anos de idade, mais ou menos, é sozinha, não constituiu família, cria, né? É uma pessoa que ela não é bem resolvida com ela mesma. Só que no fundo, qual que é o ganho secundário que ela tem, cada vez que ela cita que ela abriu mão da vida dela para cuidar da família? São as pessoas ao redor dela falando que ela é uma pessoa espetacular por ter feito essa escolha, por ter se abdicado, de ter se dedicado da forma como ela se dedicou, tá? Então, é um ganho secundário, porque para ela, às vezes, ter que encarar um relacionamento, ter que constituir uma família, ter que se dedicar para a família dessa forma, não traria tanto resultado, ela não tem certeza se traria tanto reconhecimento quanto fazendo isso pelos seus antepassados, digamos assim, né? Mãe, avó, tio, tia, né? Então, tem aí o ganho secundário. A pessoa não reconhece, ela não tem consciência disso, tá? Mas, muitas vezes reclama dessa situação, reclama, eu não... Tem que ficar cuidando, tem que ficar sustentando, tem que ficar isso, tem que ficar aquilo, mas ela não para. Não para. Mesmo podendo, não para. Né? Então, isso é uma coisa que está ali muito no fundo do subconsciente dessa pessoa, de que para ela ser amada, para ela ser reconhecida, para ela ter algum valor ali no meio onde ela se encontra, só abrindo mão da própria vida e fazendo essas escolhas do jeito que ela fez. Da mesma forma, um pai, por exemplo, né, que trabalha incansavelmente das 5 da manhã até as 11 horas da noite. E assim, eu não vou generalizar, eu tô colocando um ponto aqui assim para exemplificar, tá? Não tô citando nenhum caso específico, então por favor, não se ofendam, não se doam com isso, tá? É mais para vocês entenderem. Que nem um pai que sai às 5 da manhã, volta às 11 horas da noite, com a desculpa de que se ele não fizer isso, ele não consegue prover para a família. Só que existiria sim a possibilidade dele trabalhar tipo 3, 4 horas a menos, tá? Para ganhar R$50 a menos às vezes, né? Para ter pouca diferença ali no resultado dele. Só que por que ele não faz isso? Porque querendo ou não, tá? Para ele é mais prazeroso, digamos assim, estar fora de casa do que dentro. Porque dentro ele tem que lidar com a esposa, com os filhos pulando no colo dele o tempo todo, com a esposa reclamando do que tem, do que não tem, das contas que tem para pagar. O cara às vezes não tem o espaço dele dentro da casa, então é muito melhor para ele sair e ficar fora com... não é a desculpa, né? Mas com a justificativa de ter que trabalhar para prover para a família, e é uma verdade, né? Só que não é uma verdade tão profunda e absoluta a ponto de ele precisar fazer isso todos os dias da forma como ele faz para garantir um resultado muito maior, né? Se fosse uma coisa assim de milhares de reais por hora por dia, né, de diferença, ainda teria uma justificativa, mas na maioria dos casos não é, né? Então, isso são só alguns exemplos de ganhos que são secundários, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você entende
que às vezes é difícil para você ter uma mudança na forma que você pensa, ela não necessariamente está dizendo que é porque você não consegue mudar. Não é uma questão de conseguir, não é uma questão de poder, é uma questão de querer. Mudar nesse ponto, né, mudar um hábito, mudar uma forma de ver as coisas, de lidar com alguma coisa, às vezes ele está muito mais ligado a você querer abrir mão de passar por aquela experiência mesmo, né? Você entender qual que está sendo o ganho secundário que você tem com aquela experiência e se propor a ter ganhos reais através de uma mudança. Tá? Esse é um assunto que eu realmente fico assim, eu fico com um pouco de dedo para falar, porque existem aí diversas interpretações quando eu falo de ganho secundário. Quer ver um outro exemplo? Isso é muito mais, talvez, muito mais abrangente. E até por isso que eu pensei em falar sobre o ganho secundário aqui com vocês hoje. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer. Existe aí uma clareza de que a pessoa que tem dificuldade para emagrecer é porque ela se protege do meio onde ela vive, do contexto onde ela está inserida, tá? Ela se protege inclusive das próprias emoções, se mantendo acima do peso, tá? Então, qual que seria o benefício que essa pessoa teria de emagrecer? Sendo que, no caso, a gordura, ela serve como uma capa de proteção, ela serve como um escudo. Muitas vezes até, a gente pode ir até um pouquinho mais longe. Várias mulheres com quem eu conversei, que passaram por mentoria comigo, elas não emagreciam, por quê? Porque elas tinham sofrido por uma experiência de abuso na infância. E aí, qual que foi a programação que o cérebro entendeu e ativou? Se eu não for atraente, eu não sou abusada. Percebe a gravidade disso? E aí a mulher passa anos, às vezes até desenvolve alguma patologia, né? Afeta o corpo de tal forma, o corpo se manifesta, desenvolve uma patologia para que ele naturalmente se mantenha acima do peso. Entende então que você ter a consciência daquilo que você está sentindo, por que você está sentindo e qual que é a situação que você está evitando é importante. Porque muitas vezes você tem medo de uma coisa que por alguma razão as pessoas falaram que era errado sentir. Que nem alguns pais que brigam com seus filhos porque acham que é errado, né? Acham que é birra da criança quando ela fala que ela tem medo do escuro. Né? Então, a partir do momento que a gente cresce numa cultura onde o medo ele não é valorizado, muito pelo contrário, o medo ele é incitado, né? Que nem as canções de Ninar, né? Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Tipo, quem que foi o cérebro que falou que para você pôr uma criança para dormir, você tem que assustar ela? Né? Tem outras que eu não lembro agora de cabeça, mas a própria canção de Ninar, o Nana Nenê, que a cuca vem pegar, né? O Homem do Saco. Enfim, a gente assusta as nossas crianças desde pequenos. A gente incita o medo na cabeça deles. E depois, quando eles crescem, a gente fala que eles sentir medo é errado. Que sentir medo é coisa de gente fraca. Que fortes são corajosos. Então, que ser humano que vai crescer com uma clareza de que eu preciso entender o que eu sinto, por que eu tô assustado, eu preciso entender o que me assustou, o que me afetou, para aquilo, então, para eu trabalhar aquilo, ou eu me fortalecer, ou então eu evitar contato com isso de novo. Nenhum. Por isso que o medo é um assunto
na verdade, tão evitado, né? E quando as pessoas falam, elas ainda falam de uma forma, enfrente o medo, encare o medo. Não, você não tem que encarar, você tem que entender. Você tem que entender o que você está sentindo, você tem que se entender, você tem que se compreender. Faz sentido? Porque a partir do momento que você entender como você funciona, esses medos, eles começam a dissipar. Quando o teu cérebro entende que aquele mecanismo de defesa ele é desnecessário, ele começa a se desprogramar. Eu tô tendo uma enxurrada de pessoas que estão me procurando com dificuldade para emagrecer. Gente, eu sou especialista em medo. Vocês conseguem entender até onde vai? E eu como profissional, eu entendo que existe uma total relação. Mas o que eu fico admirada, e eu fico assim, eu fico muito empolgada, é de entender, é de ver que as pessoas estão entendendo que ela não emagrece porque tem medo. Tem algum medo ali envolvido que está impedindo ela de dar um passo adiante. Então, para mim, isso é muito bom. Eu quero cada vez mais conscientizar mais e mais pessoas de que se você não está conseguindo avançar em algum determinado ponto, é uma porra de um medo que está ali, sentado em cima do teu objetivo, fazendo assim, ó, para você. É isso. É simplesmente assim. E de novo, existem algumas tem que tomar muito cuidado para falar, mas na verdade assim, o que acontece? A gente acha que o que é ruim e o que é bom é bom. A gente costuma separar em caixas. A gente precisa entender, precisa mudar um pouquinho a forma de enxergar. E assim, ó, você não conseguir falar com uma pessoa é ruim? Depende do que você gostaria de falar, por que ela não te atendeu, depende. Aí você descobre que naquele momento, se você tivesse ligado para ela tinha acabado de receber uma péssima notícia e provavelmente ela ia falar com você de uma forma absurdamente grosseira. Por exemplo, você precisa falar com o teu chefe ou com o teu sócio. Aí você ligou, ele não atendeu. Você ligou, ele não atendeu, ele não respondeu mensagem, tá bom. Mas você estava entrando em contato para apresentar uma nova oportunidade que você recebeu e você queria muito apresentar para ele porque você ficou empolgado. E aí você ficou puto frustrado porque você não conseguiu falar com ele naquela hora. Só que aí você descobre depois que naquele momento que você ligou, ele tinha acabado de receber uma notícia que, tipo, as ações que ele tinha na bolsa tinham despencado mais de 50%. Aí você para, aí você pensa, ainda bem que eu não consegui falar com ele naquela hora, porque se eu tivesse conseguido falar com ele, das duas uma, ou ele ia simplesmente falar um não bem grande e sonoro na minha cara, ou então ele ia me mandar ir a merda. Ele não ia nem escutar, porque eu tava trazendo uma nova oportunidade de negócio, vai precisar investir, ele acabou de perder uma grana ferrada. Então a gente precisa primeiro ter clareza de que nem tudo é bom ou ruim, né? Depende da perspectiva, depende da situação, depende do ponto de vista. Só que tem um outro ponto. A gente precisa entender, até levando nessa linha de raciocínio. Não é porque você está vivendo uma situação terrível que ela só te traz desvantagens. Muito pelo contrário. Às vezes você não consegue sair dessa situação porque no fundo, em algum momento ali da estrada que você está seguindo, que você está percorrendo, você vê um benefício de estar nessa estrada. Aí você pensa assim, puta que pariu, sexta-feira à noite ela começa a falar uns negócios desses. É verdade, gente. Se você não tivesse nenhum benefício na estrada que você está percorrendo, pode ter certeza que você arranjaria uma forma de sair. Se você não está conseguindo, se você tenta alguma coisa e te puxa de volta, algum ganho secundário você tem.
E aí você precisa pensar qual é. E esse é um dos pontos que eu mais trabalho na mentoria que eu estou desenvolvendo para as pessoas que têm medo. Porque se você não entende qual que é o ganho secundário que você tem nessa tua jornada, você vai tentar tudo, você vai comprar melhores e mais caros cursos, você vai fazer absolutamente, vai investir muito dinheiro, vai tentar mudar, vai trocar de carreira, enfim, nada vai funcionar. Porque você tem um ganho secundário com aquilo. É que nem a mulher que não consegue perder peso porque ela sofreu abuso no passado e o cérebro dela entende que ela precisa ficar gorda para ela não ser abusada de novo. É assim. Existem verdades existem fatos que se tornam verdades absolutas para o nosso cérebro e ele trabalha em cima disso. E aí você precisa ter olhos para enxergar quais são essas verdades, esses fatos. Só que esse ponto do ganho secundário, para mim ficou muito claro que eu precisava conversar com vocês isso hoje, numa sexta-feira, à noite, pra vocês dormirem, passarem o final de semana aí pensando nisso. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas que estão me procurando para falar sobre perder peso, já tentei de tudo para emagrecer e não consigo. O que você tá querendo esconder? De quem que você tá querendo se proteger? E é assim que a gente conversa, que nem gente grande. Porque precisa. Aí vão ter momentos que a gente vai precisar conversar com a criança que tá lá dentro, que lá no passado foi assustado, foi machucado, enfim. A gente conversa. Mas pra chegar lá a gente precisa falar sério. A gente precisa conversar que nem gente grande. Ter clareza e ter coragem para olhar para alguns lugares e falar assim: ali tá com uma sujeira enorme que eu preciso limpar. E arregaçar a manga pra gente limpar. A diferença é que ao invés de você estar sozinho ou sozinha nessa jornada, você tá comigo. Eu vou estar te acompanhando. Mas você precisa entender, você precisa enxergar. Eu não consigo sair de onde eu trabalho, eu não consigo sair da casa da minha sogra, eu não consigo ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro e perco tudo. Eu não consigo sair da casa dos meus pais, eu não consigo um relacionamento. Eu não consigo ter filho, eu não consigo criar meus filhos direito. Não importa qual é a sua situação. Existe um ganho secundário aí que você tem. Existe algo que faz com que todo esse sofrimento se justifique. E você continua. Eu até alguns anos atrás, a minha forma de pensar me fez voltar a morar na casa da minha mãe, já casada, com filho. Para mim aquilo foi o fim da picada. Mas no fundo, o que eu queria? Eu queria dar trabalho para ela. Por quê? Porque na minha cabeça, na época, ela não tinha feito o suficiente quando eu era jovem, me defendendo do relacionamento abusivo que eu vivi e que ela testemunhava. Eu queria esfregar na cara dela, isso era eu, tá, gente? Isso no passado. Eu queria esfregar na cara dela que, apesar dela ter falado pra mim que nenhum relacionamento era saudável, que nenhum homem prestava, eu queria esfregar na cara dela o Sérgio, pra mostrar o quanto ele tava do meu lado, pra mostrar o quanto ele era meu parceiro, o quanto, não importa a situação que a gente estivesse vivendo, ele tava ali do meu lado. Então, por mais que o cenário como um todo, o contexto como um todo era terrível pra mim, que era eu ter voltado pra casa da minha mãe, eu tinha esse ganho. Porque quando eu podia falar assim, não, porque o Sérgio faz isso pra mim, porque
Tá vendo? Eu tenho um ótimo marido. Tá vendo? Ele cuida dos meus filhos. Tá vendo? Ele faz isso. Não, porque lembra que você falava que ele não era um... Literalmente o veneno escorria assim, ó, de satisfação. Então, isso que eu quero dizer de ganho secundário. E eu tô abrindo uma coisa extremamente particular minha, mas para você entender que não é uma coisa assim, nossa, mas é uma vergonha isso. Não, gente, somos todos seres humanos feitos de carne e osso, entendeu? Sangue quente na veia. Você pode não chegar ao ponto de pensar isso desse jeito, nesse nível, mas existe sim alguma coisa que você ganha. Às vezes, não saindo da casa da tua mãe, não saindo da casa do teu pai. Puta, não aguento mais, gente. Eles me seguram a vida, me atrasam a vida. Tá bom, por que você não saiu ainda? É dinheiro? Não, não é dinheiro. Eu tenho como. É o quê? Eles cuidam de alguma coisa pra você? Você precisa cuidar deles? Não, eles se viram sozinhos sem mim. Alguma coisa tem. Tem gente que chega ao nível de não ganhar dinheiro para não ter que sair da casa dos pais. Também existem pessoas que não ganham dinheiro para não ter que ajudar os pais. Por quê? Porque sabe que a família, uma família mais simples, tudo mais, mas que tem a percepção de que os pais são, digamos que, encostados, né? Então, a pessoa fala assim, não, melhor eu não ganhar dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que, ou eu vou ter que ajudar, ou eu vou ter que falar não. Como eu não quero nenhum nem outro, então é melhor eu não ganhar dinheiro. O nosso cérebro funciona de uma forma, ele articula de tal maneira o que vai fazer melhor, o que vai ser o melhor resultado para nós, dentro da nossa leitura de como funcionam as coisas, que você sim pode não ganhar dinheiro para não ter que fazer algo por alguém. A gente chega nesse nível de sabotagem. Tá? E na verdade, vou até me corrigir, não é sabotagem. A gente está simplesmente aplicando uma programação que a gente reconhece como a melhor. Então, se você quer ter resultados diferentes, se você quer conseguir trilhar caminhos diferentes, você não pode usar a mesma programação que você está usando até agora. E aí, de novo, reforço a importância do tema dos ganhos secundários que eu estou trazendo hoje. Reflete, final de semana tá aí e eu aproveitei a sexta-feira para falar sobre isso. Não ia fazer live hoje porque a agenda realmente encavalou por completo aqui hoje, mas com a quantidade de pessoas me procurando, buscando emagrecimento, gente, eu sou especialista em medo. E as pessoas estão me procurando para falar de emagrecimento. Então, a partir do momento que você não está conseguindo resolver uma coisa como essa, que é emagrecer, e você busca um especialista em medo para tratar, para buscar uma solução, você entende até que ponto estamos indo para nos defender das coisas que nos dão medo. Então reflete, você não está conseguindo tal coisa. O que te gera um certo prazer? Por mais que seja um prazer mórbido, vai, vamos usar essa palavra que acho que ilustra melhor, né? Qual que seria um prazer mais... aquele prazer assim que você não tem tanto orgulho de falar que você sente, sabe? Mas que você sente no processo. Pode ser das pessoas ao seu redor falando assim, nossa, como você é resiliente. Não importa o que aconteça, você sempre tá tentando, você sempre continua. Você é uma pessoa incrível, forte. Tem pessoas que precisam disso. Faz sentido? Eu acho que é importante a gente pensar, a gente ter clareza disso.
Pera aí, gente, que eu tô apertando coisa que eu não devia. Eu acho importante ter clareza disso. Na semana, livre-se do medo. Eu vou estar falando sobre isso. Mas, pensa. Se não conseguir encontrar, pensa mais um pouquinho. Você vai conseguir. Talvez se você ficar pensando assim, qual que é o meu ganho, qual que é o ganho, qual que é o benefício que eu tenho, qual que é uma vantagem que eu tenho de estar onde eu tô. Lista, sem julgamento, tá? Muitas vezes a gente tem todas as respostas e muitas vezes a gente não encontra as respostas que a gente gostaria porque a gente se critica. Então, em vez de você ficar julgando, acho que não, isso não é legal. Eu não acho que seria bacana eu falar que eu gostaria de fazer tal coisa, ou que eu sinto prazer vendo isso acontecer. Não precisa contar pra ninguém, só lista. Uma vez que você souber, você busca sentimentos que substituem, tá? Que entram no lugar. Tipo, tira esse daqui que você listou e põe outro. Porque aí, a partir do momento que você começa a ter ganhos primários, lidando com essa situação, com esse medo que hoje te empaca a vida, as coisas começam a se desenrolar. Tudo bem? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E ó, uma coisa. Eu tô deixando disponível por um tempo, não sei por quanto tempo, esses vídeos, essas lives no meu canal do YouTube, tá? Umas pessoas pediram, porque como eu faço em horários que nem todo mundo tem tempo, que nem todo mundo consegue entrar, então eu estou deixando os replays das lives no meu canal do YouTube. Só que eu não sei quanto tempo eu vou deixar lá, tá? Então, entra, se inscreve, porque não é todo dia que eu tô soltando os vídeos lá, eu tô fazendo alguns pequenos ajustes, tudo. O Sérgio prepara thumbnail antes de subir pro YouTube, tá? Então não é todo dia. Então se você quer saber quando que sobe vídeo novo no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, tá? Assiste os que já estão lá, porque eu não sei, eu realmente não sei, tá? Quanto tempo eu vou deixar esses vídeos lá, porque esses vídeos não foram feitos para serem deixados no YouTube. Eu tô deixando lá porque algumas pessoas falaram, pediram e eu, como é um tema que eu sei que ajuda muitas pessoas, então eu tô deixando, tá? Mas aproveita enquanto tá lá, faz uma maratona no final de semana, comenta, deixa lá teu comentário, deixa seu like lá também. Isso ajuda a esses vídeos, essa informação chegar a mais pessoas, tá? Da mesma maneira, esse vídeo, enquanto estiver no YouTube, vai ficar disponível no IGTV também, tá? No IGTV, se você... alguma coisa que eu falei fez sentido, compartilhe o vídeo com outras pessoas. É o que eu falo, o medo hoje é uma das maiores travas. A gente tá hoje no mês de Setembro Amarelo, mês contra o suicídio. E eu te garanto, muitas pessoas acabam fazendo essa péssima escolha porque para elas, que sentem às vezes tanto medo, tanta ansiedade, tanta insegurança, às vezes para elas é a opção que faz mais sentido. Então, ao invés de você simplesmente guardar para você essa informação que você pôde ter acesso agora, compartilha com outras pessoas. Você não sabe, você não tem como saber o benefício que você pode estar levando para a vida daquela pessoa, tá? Então, faça essa boa ação, ajuda a disseminar essa informação, essa informação chegar a cada vez mais pessoas. Tudo bem? E obrigada por estar me acompanhando até aqui, tá bom? Pensa nesse tema que a gente conversou hoje, dos ganhos secundários, e veja se você não está se deixando ficar nessa situação por algum ganho bem pequeno e secundário. Tudo bem? Tiver dúvidas, me manda mensagem, DM, tá? No direct eu respondo absolutamente todo mundo. Não há pergunta que fique sem resposta, tá bom?
E me segue. Com certeza vai ter muita informação que vai te ajudar muito a te direcionar e a lidar com seus medos. Tudo bem? Uma ótima sexta-feira para você. Beijo da Rô.